Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, versículo de número 6, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém? Abra sua Bíblia também, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16. Nós vamos estar fazendo leitura do versículo de número 24. Em seguida vamos estar por alguns instantes meditando na palavra do Senhor, tendo a certeza e a convicção de que o Senhor haverá de falar conosco nessa noite. Permitindo Deus, não pretendo ser muito extenso, todavia eu gostaria que os irmãos pudessem por alguns instantes, juntamente conosco, refletir sobre essas palavras ou sobre estes versículos, a fim de que sejamos edificados neste lugar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16, versículo de número 24, diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Amém? Glória a Deus. Como eu sempre tenho dito para os irmãos, a Bíblia ela foi escrita com um propósito, e o propósito essencial da Bíblia é revelar a graça de Deus manifesta através do seu Filho Jesus Cristo. De tal forma que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós devemos ter sempre em mente isso, irmãos, que através dos ensinamentos que nos são revelados pelas Escrituras, nós podemos de alguma forma, em algum momento, em algum nível de nossa vida, sermos edificados. O Senhor não permitiria que textos que se encontram na Bíblia ali estivessem se não tivesse um propósito. O Senhor não iria inspirar homens que escreveram a Bíblia por inspiração divina a fazê-lo se não houvesse um propósito por trás disso tudo. Dito isso, amado, nós temos lido dois textos da palavra do Senhor. Primeiro texto, Jesus está dizendo de forma muito clara aquele grupo de discípulos que de contínuo estava ao seu redor, e muitos outros que não faziam parte do grupo dos discípulos, mas eram pessoas que tinham algum interesse na mensagem que Jesus trazia, ou naqueles sinais que Jesus realizava no meio do povo. E o texto nos diz que Jesus, direcionando-se a esse grupo de pessoas, no primeiro versículo nós lemos, ele diz claramente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai senão por mim. Jesus se apresenta como sendo um caminho que pode conduzir a um lugar que certamente todos nós desejamos um dia chegar. Quem de nós, por ocasião da partida desta terra, desta vida, não anseia encontrar-se com Deus? Quem de nós não deseja um dia comparecer na presença de Deus com o coração pacificado? Comparecer na presença de Deus tendo a confiança, a convicção, a certeza de que será bem-vindo no reino que o Senhor nos tem preparado e proposto. Eu acredito que esse deve ser o sentimento que permeia o coração de todos, irmãos. E se de fato não é, deveria ser. Porque a verdade é que, querendo nós ou não, um dia todos nós, por ocasião de nossa partida desta terra, por ocasião da morte física, haveremos de passar para o outro lado. Haveremos de em algum momento nos avistarmos com o Criador. A Bíblia diz que o próprio Deus deixou isso muito claro, quando nos revela por sua palavra, dizendo: Por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de minha presença, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dito isso, todos nós, irmãos, querendo ou não, fatalmente um dia haveremos de nos avistar com Deus como Criador. E para que nós venhamos nos avistar com Deus, tendo nosso coração pacificado, nós temos que seguir um caminho que Ele nos tem proposto. E este caminho a Bíblia revela que é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo foi quem disse isso. Ele disse: Eu sou o caminho, eu sou o meio através do qual é possível alcançar Deus, o Criador. Dito isso, irmãos, nós devemos sempre buscar, a partir das experiências vividas por Jesus, a partir dos ensinamentos transmitidos por Jesus, alcançarmos este conhecimento
da vontade revelada de Deus para a nossa vida. Para, em conhecendo a vontade de Deus, nós ajustarmos a nossa vida à vontade de Deus, e não ao contrário. Ajustar a vontade de Deus ao nosso plano e projeto de vida. Se nós assim fizermos, certamente nós não estaremos um dia na presença de Deus com o coração pacificado. Haveremos de estar, se nós, em compreendendo a vontade de Deus revelada por sua palavra, buscarmos ajustar a nossa vida à vontade revelada de Deus. Assim fazendo, certamente um dia todos nós haverá de comparecer na presença do Senhor com confiança, com alegria. Haverá de comparecer na presença de Deus tendo a certeza que por Ele será acolhido, que ouvirá da parte dele aquelas palavras gloriosas dizendo: vinde e herdai o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Este é o propósito, irmãos, este é o objetivo que deveria ser o de todos nós como seres humanos, porque fato é que um dia todos nós haveremos de nos avistar com o Senhor. Jesus, se dirigindo a esse grupo de discípulos, ele diz: eu sou o caminho. E quando nós olhamos, irmãos, para o segundo texto, ele vai nos trazer alguns esclarecimentos. O segundo texto que nós lemos em Mateus, no capítulo 16, versículo 24, diz que Jesus, se dirigindo a um grupo de discípulos, novamente, em outro momento, numa outra ocasião, ele diz para esse grupo de discípulos o seguinte: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Para que a gente compreenda isso, irmãos, se faz necessário a gente pensar em algumas outras coisas que dizem respeito a isto que Jesus deixou claro. Jesus está se direcionando a um grupo de pessoas e está apregoando o Evangelho, ele está anunciando as boas novas de salvação, ele está anunciando o plano redentor que Deus havia traçado para com o ser humano desde antes da fundação do mundo. Jesus está lá na cidade de Jerusalém, uma cidade que em toda a Bíblia Sagrada ela é muito mencionada. Existem centenas de citações da cidade de Jerusalém descritas na palavra do Senhor. E até os dias de hoje a cidade de Jerusalém ainda existe. E para que nós entendamos o que Jesus está querendo dizer quando ele diz que é um caminho, é necessário que a gente se aperceba de algumas coisas próprias, por exemplo, de uma cidade. Quando nós pensamos numa cidade como a cidade de Eldorado do Sul, para além de particularidades da própria cidade, existem outras coisas que são uma realidade ou presente em todas as cidades. Por exemplo, todas as cidades são compostas de muitos caminhos, muitas ruas, muitas avenidas, muitos locais por onde ao longo do dia um grande número de pessoas transita. Jerusalém, ao seu tempo, era considerada uma cidade grande. Nos nossos dias, no tempo presente, não seria, porque ao tempo em que Jesus trilhava por essa terra, Jerusalém comportava mais ou menos 25 mil pessoas. Quando nós pensamos nisso, diante da realidade do tempo presente, parece ser uma cidade pequena. Se nós pensarmos, por exemplo, em Eldorado do Sul, que tem alguma coisa perto de 38 mil habitantes, já é bem maior do que a cidade de Jerusalém, onde existiam cerca de 25 mil habitantes. Mas para o seu tempo, era uma cidade muito grande. Uma cidade composta, como todas as cidades, de muitas ruas, de muitos caminhos, de muitas avenidas. E existia particularmente, irmãos, em Jerusalém, um caminho que saía de uma região central da cidade, do pretório. O pretório era a residência oficial do governador naquela época. Naquela época, os irmãos vão lembrar que a cidade de Jerusalém, bem como todo o demais restante de Israel, estava debaixo do domínio de Roma. E naquele momento histórico, quem reinava sobre aquela localidade onde Jesus se encontrava agora, a cidade de Jerusalém, era um homem chamado Pôncio Pilatos, um governador romano. E da residência do governador saía uma estrada, uma rua, uma avenida, nós poderíamos dizer, como no tempo presente, que seguia até uma localidade, até um local muito conhecido, que era o Getsemane.
Os irmãos já devem ter lido muitas vezes na Bíblia sobre o Getsêmani, o lugar onde muitas vezes se menciona que Jesus esteve com seus discípulos. Um lugar que era considerado naquele período um lugar muito belo. Muitas pessoas, ao longo do dia, eles trilhando por aquela estrada, por aquele caminho, eles deixavam a cidade de Jerusalém e se direcionavam até o Getsêmani, a fim de simplesmente ali estar para ter um momento de paz, um momento de reflexão, um momento de tranquilidade, um momento de descanso. Seria como hoje, em nossos dias, ainda que eu sei que não é muito usual para muitos, nós sairmos um pouco de casa e nos sentarmos na praça, para tomar um ar, para pensar na vida. Muitas pessoas faziam isso, se deslocando de Jerusalém e seguindo por este caminho que levava até o Getsêmani. Nós encontramos na Bíblia muitas referências de Jesus fazendo isso com os seus discípulos. Jesus saindo de dentro da cidade de Jerusalém e indo até o Getsêmani. Os irmãos vão encontrar, por exemplo, um texto em João, no capítulo 18, versículo 1 e 2, que nos diz: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e ali entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Ali no Getsêmani, Jesus muitas vezes sentou com os seus discípulos e ensinava para eles acerca do reino de Deus. Ali muitas vezes os discípulos devem ter se alegrado de forma extraordinária recebendo ensinamentos do Mestre. De tal forma, irmãos, que nós podemos pensar que este caminho, o caminho que ligava a cidade de Jerusalém até o Getsêmani, representa um caminho de bênção, um caminho de vitória. Muitos iam por este caminho a fim de se alegrar, de descansar. Era um caminho que, sendo trilhado ao seu final, produzia paz. Os discípulos iam com Jesus a fim de ouvir ensinamentos. Era um caminho que, sendo trilhado com Jesus, trazia de alguma forma algum sentimento bom para o coração daqueles que o trilhavam. Quando nós pensamos isso, irmãos, e buscamos compreender o que Jesus disse como sendo um caminho, nós podemos pensar neste caminho como pensaríamos na pessoa de Jesus. Quando nós andamos por um caminho que a Bíblia nos revela sendo o caminho de Deus, ou andando com a própria pessoa de Jesus, nós também estamos trilhando por um caminho de bênção. Nós também estamos trilhando por um caminho que haverá de trazer prazer e satisfação para a nossa vida. É um caminho que vai produzir edificação em algum nível para a nossa vida. É um caminho que nos traz paz, como trazia paz para aqueles que trilhavam pelo caminho até o Getsêmani. De tal forma, irmãos, que eu quero que os irmãos entendam que quando Jesus diz que é um caminho, Ele está dizendo justamente isto: que se nós trilharmos com Ele por este caminho que Ele propõe, nós haveremos de alcançar, através da pessoa dele, muitas coisas que vão produzir o bem para a nossa vida. E isso no âmbito espiritual e no âmbito material. Isso no âmbito emocional. Trilhar este caminho que Jesus nos propõe, quando sendo o caminho, a verdade e a vida, certamente produz satisfação e alegria para todos nós. E nós muitas vezes, irmãos, quando cristãos, ou quando aqueles que conhecem a Deus, nós vislumbramos o Evangelho assim. Quem de nós não pensa o Evangelho como sendo um caminho de bênção? Quem de nós não pensa o Evangelho como sendo um caminho de vitória? Quem de nós não concebe o Evangelho como sendo um caminho que, sendo trilhado, haverá de me conduzir em algum momento a um nível de prosperidade maior do que eu até então tinha? Quem de nós não concebe o Evangelho sendo um caminho que pacifica o coração, que traz paz, um caminho que traz alegria, um caminho que traz o gozo para a alma humana, porque pacifica o nosso coração com Deus? Nós podemos e devemos, irmãos, pensar o Evangelho na perspectiva do que Jesus disse, como sendo o caminho, como este caminho. Um caminho que, em sendo trilhado, haverá de conduzir-nos
a um lugar que nós desejamos chegar. Nos conduzirá à paz, à alegria, ao gozo, à prosperidade, a uma comunhão mais íntima com Deus, como os discípulos tinham. Agora, o texto de Mateus 16, 24, nos diz que Jesus, se direcionando aos seus discípulos, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Percebam que este texto não está falando deste mesmo caminho, porque pelo caminho do Getsemane, Jesus nunca carregou a cruz. Pelo caminho que ia até o Getsemane, nenhum dos que estavam com Jesus carregava um fardo nenhum. Existia em Jerusalém um outro caminho, irmãos, um caminho que iniciava-se mais ou menos onde este caminho do Getsemane levava, e que, em saindo do pretório, levava até um lugar chamado Gólgota, ou lugar da caveira em hebraico, um lugar onde as pessoas eram crucificadas. A história nos conta que Jesus e aqueles dois que foram crucificados juntamente com ele não foram os únicos a ser crucificados. Na verdade, a história nos revela que muitas pessoas eram crucificadas naquele tempo. E elas eram deixadas expostas ali sobre o monte Calvário, ou Gólgota, a fim de servir de exemplo para outras pessoas. Por este outro caminho, irmãos, as pessoas não iam. Era comum as pessoas saírem do centro da cidade e seguirem pelo caminho que levava ao Getsemane. Afinal, o caminho que leva ao Getsemane leva a um lugar de paz, leva a um lugar de alegria, um lugar de bênção. Mas o caminho que levava até o Gólgota era um caminho que não conduzia à alegria. Era um caminho que não conduzia a satisfação nenhuma. Era um caminho que não dava prazer por aqueles que nele trilhavam. Aqueles que entravam pelo caminho que era o caminho que os conduzia até o Gólgota, eles tinham uma certeza, eles tinham uma convicção que aquele era um caminho sem volta. Eles sabiam que aquilo que os esperava mais ali adiante, no final daquele caminho, era a morte. Por este caminho, as pessoas normais não iam. Por este caminho seguiam aqueles que naquele tempo eram considerados pessoas que para a sociedade não tinham valor. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Jesus trilhou por este caminho. Jesus, ele andou por este caminho. Jesus, ele foi pego por seus algozes, e a Bíblia diz que ele foi levado até o pretório para ser julgado, até a residência do governador. E no outro dia, depois de ser julgado, Jesus foi condenado e sentenciado à morte. E pelo caminho do Calvário, ou pelo caminho que levava ao Gólgota, as pessoas que eram condenadas à morte, elas tinham que levar a sua cruz. Os irmãos vão lembrar que a Bíblia nos revela que em dado momento, Jesus tombou com a sua cruz, e um certo homem que ali passava, chamado Simão, da cidade de Cirene, Simão Cirineu, ele foi constrangido a ajudar Jesus a levar a sua cruz. Porque Jesus só levou a cruz quando ele entrou neste caminho. Jesus só carregou a cruz quando ele estava trilhando por um caminho que ele sabia que levaria à morte. Que ele sabia que era um caminho sem volta. Que ele sabia que não era o mesmo caminho de bênção que ele estava acostumado a trilhar com os seus discípulos. E percebam que o texto nos diz é que Jesus, se direcionando aos seus discípulos, ele diz: se alguém quer vir após mim, me tome por exemplo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não estava convidando a trilhar por um caminho de bênção, que era o caminho do Getsemane. Jesus estava convidando, irmãos, aqueles que o ouviam a trilhar por um caminho que levava até o Gólgota. Jesus estava convidando aqueles que desejavam segui-lo a trilhar por um caminho sem volta, a trilhar por um caminho que levaria fatalmente a um lugar onde muitas vezes, com certeza, muitas pessoas não desejavam ir. Eu quero que os irmãos entendam nesta noite, irmãos, é que o Evangelho possui duas faces, uma das quais nós estamos acostumados a vislumbrar, e que nós desejamos, e que nós nela temos prazer.
quando nós vislumbramos o caminho do Evangelho como sendo um caminho de bênção. E de fato ele é um caminho de bênção. Mas a Bíblia nos revela que o Evangelho tem uma outra face. Uma face que implica em renúncia. Uma face em que implica em nós carregarmos a nossa cruz. Uma face que implica nós termos a consciência de que para que nós venhamos alcançar a plenitude da promessa de Deus, nós não teremos ao longo deste caminho simplesmente bênçãos e vitórias. Deus nunca prometeu isso para ninguém. Jesus nunca prometeu isso para ninguém. As bênçãos e as vitórias, elas existem e fazem parte do Evangelho, fazem parte do caminho. É como o caminho que levava ao Getsemane. Mas Jesus trilhou por outro caminho, que não levava à bênção. Um outro caminho que levava à morte, que levava à abnegação, que levava a um momento que ele sabia que haveria de passar, que era um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de desamparo. A Bíblia diz que quando Jesus estava crucificado e todos haviam abandonado ele, a Bíblia diz que ele olhou para o céu e disse: Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento ele não tinha sequer a comunhão com Deus, o Criador, porque a Bíblia diz que ele levou sobre si os nossos pecados. O Evangelho implica, irmãos, na consciência que nós devemos ter de que haverá momentos na vida em que nós estaremos trilhando por este caminho que é Cristo, e que com ele seguiremos para o caminho de bênção, que é o caminho que nos leva até o Getsemane, que nós nos alegraremos, que em trilhando o caminho com ele nós sentiremos paz, alegria, gozo, haveremos de prosperar, haveremos de nos alegrar. Mas ele nos convida também a nós seguirmos por um caminho que leva muitas vezes não aquilo que nós esperamos ou que desejamos, mas que é necessário ser trilhado, que é necessário nós caminharmos por ele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, o que nós encontramos são muitos exemplos de pessoas que entraram por este outro caminho, porque Deus havia proposto isso, porque o Evangelho traz consigo esta face. A Bíblia diz que, certa feita, Deus, olhando para a terra, ele encontra um jovem chamado Saulo, um homem que ao seu tempo era muito zeloso pela religião que ele possuía. Ele entendia piamente no seu coração que ele deveria fazer todo o possível para exterminar com todos os cristãos que existiam naquele tempo, porque ele entendia que servir a Deus era seguir segundo os princípios estabelecidos pelo judaísmo, e ele era zeloso em seus feitos. Paulo não era um homem ruim, Paulo não era um homem perverso, Paulo era um homem zeloso por aquilo que ele acreditava ser a verdade, e ele fazia isso com uma consciência pura diante de Deus, ainda que de forma equivocada. A Bíblia diz que um certo dia Deus olha para Saulo e resolve chamar Saulo ao caminho verdadeiro, ao caminho do Evangelho. E a Bíblia diz que o que Deus diz acerca de Paulo é que mostraria para Paulo o quanto importava ele sofrer por causa do Evangelho. O Evangelho é um caminho de bênção, sim, mas muitas vezes é um caminho de sofrimentos. Jesus disse: no mundo tereis aflições. O Senhor disse: quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mas vai passar, porque isso faz parte da vida, irmãos. O Evangelho não nos garante que nós haveremos de passar pela vida imune de problemas. O Evangelho não é apólice de seguro para ninguém. O Evangelho é um caminho que, em sendo trilhado, muitas vezes haverá de alegrar o nosso coração, muitas vezes haverá de confortar a nossa alma, muitas vezes haverá de trazer consigo prosperidade para a nossa vida em todos os níveis, muitas vezes haverá de pacificar o nosso coração. Mas muitas vezes, em trilhando pelo caminho do Evangelho, nós vamos encontrar adversidades, nós vamos encontrar problemas, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar barreiras, lutas. Isso faz parte da vida.
O problema é que quando nós não compreendemos o que Jesus disse, ou o convite de Jesus a seguirmos após Ele tomando a nossa cruz, nós não discernindo isso, nós não temos a visão correta do Evangelho. E quando nós pensamos que o Evangelho traz consigo apenas bênçãos, traz consigo apenas coisas boas com as nossas vidas, nós não compreendemos quando nós nos deparamos com a luta, quando nós nos deparamos com o problema, quando a adversidade bate na porta, quando o filho adoece, quando o filho está envolvido com droga, quando o marido fica desempregado, quando existe um problema grave de saúde na família, quando o negócio não vai bem, quando por algum motivo, alguma adversidade de forma inesperada e repentina bate na nossa porta. Se nós não entendemos que o caminho do Evangelho, ele implica em nós tomarmos a nossa cruz e seguirmos, quando estas coisas acontecem, nós desacreditamos de Deus. Porque nós não concebemos o Evangelho da maneira como a Bíblia nos revela. Nós temos uma visão lúdica do Evangelho, como se tudo na vida do cristão fosse um mar de rosas. E não é. O Evangelho traz consigo, irmãos, duas faces. Quando nós compreendemos isso, então nós pacificamos o nosso coração. Quando nós compreendemos isso, mesmo diante da adversidade, nós somos movidos por um sentimento de confiança. Porque nós sabemos que o Senhor prometeu estar conosco todos os dias de nossas vidas, até a consumação dos séculos. Nós entendemos que quando nós estivermos passando pelas tribulações desta vida, o Senhor vai estar conosco. Nós entendemos que quando as tempestades se levantarem no mar da vida, Jesus está ali conosco, não há motivo para temer. Nós haveremos de passar por elas. Lá no livro de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 32 a seguir, nós vemos exemplos de homens de Deus, que tiveram em suas vidas momentos muito difíceis, mas que compreenderam que o chamado de Deus, a vontade de Deus, o propósito de Deus, muitas vezes traz consigo a necessidade de se vivenciar momentos que para nós são momentos indesejáveis, ou momentos difíceis. No versículo 32 a seguir diz: e que mais direi? Certamente me faltaria o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram por provas de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelha e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Percebam que a Bíblia está se referindo a homens que foram um exemplo a ser seguido e que passaram por muitas adversidades na sua vida. Então, nesta noite, o desejo do meu coração é que você tenha muito clara consciência de que o Evangelho, para além de bênçãos que de contínuo vêm ao nosso encontro, ele traz consigo uma outra face. Ele traz consigo momentos em que para nós serão momentos difíceis, e que isso não é estranho ao Evangelho, irmãos. Isso faz parte da vida cristã. Nestes momentos nós temos que compreender o que Jesus disse. Jesus disse: deixo-vos a minha paz, e a minha paz vos dou, e não vou lá dou como o mundo a dá.
O mundo tem uma paz para nos oferecer? Sim. O mundo traz consigo uma paz? Sim. É aquela paz que se produz no coração humano quando tudo está bem. Quando não existe problema financeiro, quando não existe problema de saúde, quando não existe problema na família, quando não existe nenhuma adversidade nos cercando, quando está tudo um mar de rosas à nossa volta, o mundo produz um sentimento de paz em nosso coração. Mas Jesus nos promete uma paz que não é igual à paz do mundo, porque a paz que Jesus nos promete vai para além das circunstâncias adversas da vida. Quando nós, de fato e de verdade, vivemos a paz que Jesus nos prometeu, nós a vivemos mesmo que no meio das tribulações, mesmo quando tudo não dá certo, mesmo quando falta dinheiro, mesmo quando um problema inesperado nos assalta, mesmo quando tem um problema na família de saúde, mesmo quando tem um problema a nível emocional no seio familiar. Esta é a paz que Jesus nos prometeu, irmãos. Uma paz que não está associada às circunstâncias da vida, mas é uma paz que se produz no nosso coração à medida em que nós de fato e de verdade compreendemos o Evangelho de Cristo, que nós permitimos a ação do Espírito de Deus na sua plenitude em nossa vida, sem restrição, uma ação completa, plena e total. O que Deus espera de mim e de você não é que nós tenhamos uma expectativa do Evangelho vislumbrada apenas naquilo que é bom e produz o bem para a nossa vida, mas que nós consigamos ver o agir de Deus ainda que no meio das adversidades, ainda que no meio dos problemas, que a nossa fé transcenda, irmãos, as circunstâncias da vida. Quando nós atingimos esse estado espiritual, esta compreensão, esse discernimento, essa maturidade cristã, então nosso coração se pacifica por completo diante de Deus, porque as circunstâncias não nos abalam mais, porque a nossa fé, ela não é mais abalada pelas adversidades que a vida propõe, porque ou entendo muito ou entendo pouco, nós servimos a Deus da mesma forma, com a mesma alegria e desprendimento. Como disse o apóstolo Paulo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esse é o estágio final, este é o alvo da nossa fé, e este é o propósito de Deus para mim e para a sua vida. Então o meu conselho nesta noite é: não se assuste diante das adversidades, não se assuste diante dos problemas, levanta a cabeça diante dos problemas e glorifica a Deus, tenha confiança. Tempestade está se levantando, mas Jesus está no barco. Mas o Senhor não me responde, o Senhor não fala comigo, mas Ele está no barco. Talvez o que Ele espera seja a mesma coisa que Ele esperava dos discípulos quando atravessavam o mar da Galileia. Os discípulos correram até Jesus, o sacudiram e disseram: mestre, que não te incomoda que nós estejamos nessa condição, nós estamos perecendo. Jesus olha para os discípulos e disse: homens de pouca fé, por que duvidaram? Em outras palavras, por que vocês não exercitam a fé que eu já coloquei dentro do coração de vocês? Por que vocês mesmos não olham para essa tormenta que vem se levantando e ordenem que ela cesse? Por que nós mesmos não fazemos uso da fé que o Senhor nos tem dado? Deus espera uma atitude de fé minha e sua. Se nós compreendemos isso, e se nós vivemos isso, nós vamos de fato e de verdade nos experimentar o melhor de Deus para com as nossas vidas. Amém? Vamos estar de pé. Bendito seja Deus. Gostaria de orar com os irmãos por um instante e gostaria de estimular você a colocar a sua fé em prática. Se tem atravessado uma adversidade, um problema na vida, não tema, não tema. Faça uso dessa confiança que Deus tem te dado. Faça uso da autoridade do Espírito de Deus que está sobre a sua vida. Existe um poder maior do que este, a presença de Deus dentro de cada um de nós. Nós somos em Cristo inabaláveis, porque o Senhor está conosco. Creia nisso e o Senhor haverá de abençoar-te.